Glória a Deus. Vocês estão felizes? Feche seus olhos aí um pouquinho. Não vamos trocar a maravilhosa, doce presença de Jesus aqui nesse lugar por nenhuma outra distração. Jesus está aqui mesmo. Não sei se você sentiu, mas hoje está diferente. Não sei se Jesus veio aqui por causa da adoração, do time de adoração. Não sei se Jesus veio aqui porque alguém que estava ali na portaria, ou no som, ou na mídia, pediu de um jeito diferente. Não sei se foi por você, não sei se foi a Marjorie que abriu o culto. Não sei quem foi, mas Jesus veio aqui hoje e Ele está aqui. De um jeito diferente. Então feche os seus olhos. E eu queria que você orasse nesse momento, que você se conectasse novamente, de uma maneira profunda. Tire as distrações dos seus pensamentos agora. Tire toda distração agora, toda preocupação. Comece a contemplar a presença dEle, Ele está aqui. Não existe nada melhor do que a presença dEle. Como nós te amamos, Jesus. Como nós amamos a Tua presença. Como nós amamos a Tua doce presença, Jesus. Sopra nesse lugar. Caminha em nosso meio. Caminha em nosso meio. Como Tu és maravilhoso, Jesus. Como o ambiente muda quando o Senhor chega. Como nós perdemos o controle de todas as coisas. Isso é tão bom. Nós queremos que o Senhor nos lidere, que o Senhor tome o controle. Nós precisamos que o Senhor tome o controle. Comece a pedir que Ele lidere a sua vida nessa noite agora. Comece a pedir que o doce Espírito de Deus, que o doce Espírito de Deus comece a ministrar sobre o seu coração agora mesmo. Como nós te amamos, Jesus. Como nós amamos a Tua palavra. Como nós amamos o Teu coração. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Espírito de revelação e sabedoria vem sobre nós. Espírito de conhecimento revela Jesus. Revela as Escrituras agora. Nos leva a um novo nível. Abra os nossos olhos. Nós queremos Te contemplar. Aleluia. Amém? Eu acredito que eu não vou conseguir demorar muito hoje. Mas vamos deixar o Espírito de Deus nos guiar. Eu quero, na verdade, nessa noite te provocar, te encorajar, te desafiar a ser um guardião do amor que Ele já te deu, do amor que Ele já plantou dentro de você. A palavra de Deus diz que Ele plantou dentro de nós algo muito precioso. Ele plantou dentro de você, Ele soprou de dentro dEle. Ele soprou algo precioso dentro de você. A eternidade está dentro de nós. A própria vida de Deus está dentro de você. Amém? E existe algo muito precioso que Ele nos deu, porque só vem dEle mesmo. Não adianta você se esforçar, não é da força do seu braço que você consegue amar a Deus. É porque Ele nos amou primeiro que nós conseguimos amá-lo. E eu quero te dizer que o amor que você tem, o amor que você já recebeu, é porque Ele te amou primeiro. Mas a sua missão é guardar esse amor. Na verdade, nós estamos numa guerra. Nós estamos em guerra. Que o Senhor abençoe. Nós estamos em guerra. E nessa guerra ninguém pode fazer aquilo que só você pode fazer. Você precisa lutar para que o seu amor por Jesus não esfrie. Amém? Você precisa lutar para que o seu amor por Jesus, no fim de todas as coisas, naquele grande dia, esteja guardado dentro de você. Não é o seu pastor, não é o seu líder, não é os seus pais, não é a pessoa que mais ama e te apoia. Nada e nem ninguém vai conseguir fazer isso por você.
Eu creio que Jesus é o nosso advogado. Eu creio que Ele luta também por nós. Ele é o Senhor dos exércitos, amém? Só que nessa guerra, você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar para guardar o seu amor por Ele. E eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas, alguns princípios que nos enchem de sabedoria e nos direciona a como guardar o nosso amor por Jesus, a como não deixar o nosso amor se esfriar com o passar do tempo, com as estações, com as circunstâncias. Tudo em sua volta vai te fazer esfriar se você não vigiar. Tudo em sua volta vai te fazer até morrer se você não perceber. Sabe, o pior morto é aquele que acha que está vivo. Aquela pessoa fria que acha que está tudo bem, mas já está fria há muito tempo. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos ser mornos, nem quente, nem frio, porque o Senhor, Ele quer vomitar. Você já bebeu água morna? É horrível, né, gente? Nós não podemos ser morno, porque isso faz o Senhor vomitar. E muito menos frios. Mas nós temos que ser quentes, intensos, constantes. E nós temos que estar prontos, porque naquele dia, o que vai contar é se você guardou o seu amor. É se você guardou o seu amor. É se você combateu o bom combate. E se você guardou a fé e guardou o seu amor pelo Senhor. Amém? Nessa caminhada, nós ouvimos muito falar sobre intensidade, sobre perseverar, sobre sermos constantes. Já ouvi algumas pessoas falarem que é melhor ser constante do que ser intenso, porque às vezes as pessoas começam com muita intensidade alguma coisa, mas no meio do caminho elas param. Eu lembro até da história que meu pai me contava para dormir, ele repetiu essa história milhares de vezes. Parece que ele só tinha essa história. A história da tartaruga e do coelho. Eu acho que vocês conhecem. Os dois foram fazer uma corrida. Óbvio que a gente pensa que o coelho vai ganhar da tartaruga. E o coelho sai disparado. E de verdade, ele vai na frente. E ele já está chegando perto da chegada lá. Mas ele fala assim, a tartaruga está tão longe. Eu vou tirar uma soneca. Vou ficar esperando. Quando ela chegar mais perto, eu volto e termino a corrida. E o coelho dormiu. E bem devagarzinho a tartaruga ia fazendo a sua caminhada. E o coelho não percebeu, mas a tartaruga naquele dia ganhou dele. Estou resumindo a história, porque meu pai contava para mim cheia de detalhes. E eu dormia com essa história. E o coelho, por ser mais rápido, mas porque não vigiou, ele cochilou. A tartaruga passou dele e ganhou a corrida. Então muitas pessoas às vezes falam assim, é melhor nós sermos constantes, começarmos e terminarmos, do que nós sermos intensos no começo e no meio da caminhada a gente desistir. Eu também concordo, mas não só isso. Nós temos que ser constantes, mas também nós temos que ser intensos. Porque não adianta você caminhar sem amor. Não adianta você caminhar frio, gelado, apagado, como morto. Não adianta você estar numa caminhada com Cristo, como um embaixador de Cristo, representando o reino de Deus, parecendo um defunto. Porque se nós somos embaixadores, representantes, nós temos que ser a imagem que o mundo precisa ver do Pai. O mundo precisa olhar para você e ver o Pai. Amém? Então se você é frio, se você é gelado, morno, você não está conseguindo transmitir o que o mundo está clamando. Nós precisamos ser constantes, mas nós precisamos ser intensos também. Amém? Nós precisamos queimar por Jesus. O nosso amor precisa ser guardado com tanto zelo dentro de nós, que se for necessário, que a gente morra, mas que a gente não perca esse amor. Que a gente perca tudo, mas o amor por Ele não. Que a gente perca relacionamentos. Se for necessário que
tivéssemos que andar sozinhos para não perder esse amor, mas que perdamos tudo, mas o amor por Ele não. Que você perca prestígio no mundo, que você perca amizades, se for necessário, e às vezes a gente perde mesmo. Alguém aqui, infelizmente, já perdeu uma amizade para não perder o seu relacionamento com Jesus? É muito triste, porque a gente não quer que isso aconteça. Mas às vezes é necessário nos afastar, né? Mas eu também quero te encorajar a lutar por essas pessoas, para que elas também amem Jesus, amém? Não é certo também nós nos distanciarmos das pessoas só porque elas não têm Jesus, ou porque elas também não acreditam no que a gente acredita. Nós precisamos crer no poder do Evangelho, e de alguma maneira você também pode fazer com que essas pessoas amem e conheçam a Jesus, amém? Mas se for necessário, que a gente perca as amizades. Se for necessário, deixa pai, deixa mãe. O que Jesus fala? Deixa pai, deixa mãe, tome a sua cruz e me siga. Seguir a Jesus é uma caminhada árdua. É um fardo leve e suave. Mas é sim, tome a sua cruz e me siga. Porque se trata de uma guerra. Quem tem pregado sobre um evangelho muito fácil, muito floreado, um evangelho onde você é totalmente passivo, eu acho esse evangelho tão mentiroso. É um evangelho tão ruim, que dói de ouvir. Algumas pessoas gostam muito desse evangelho da graça errada, porque a graça é Jesus Cristo. Mas estão pregando um evangelho que te faz apenas ser um nada. Porque o que estão falando por aí te transforma numa pessoa tão passiva, que você não faz nada, que você não tem participação em nada, que as pessoas acabam perdendo até mesmo o relacionamento com Deus. Porque o relacionamento se trata de uma reciprocidade, sabe? Deus fala, você fala. Deus faz, você também faz. Você vê o Pai fazendo e você segue o Pai e você faz com Ele. Deus não fez ninguém no automático. Deus não fez as coisas para você ser um nada. Para você só ficar parado, receber e não participar. Eu quero deixar bem claro, Deus não precisa nem de mim e nem de você. Amém? Ele não precisa. Deus também não precisa que você faça alguma coisa. Ele não precisa. Mas a diferença é que Ele quer que você participe. Porque Ele ama fazer tudo com você. Amém? Deus não precisa de mim nem de você. Mas Ele deseja fazer tudo conosco. Amém? E é aí que está a diferença. Jesus deseja fazer tudo em relacionamento conosco. Mesmo que Ele não precise de você. Só de você saber que Ele ama interagir com você. Ele ama caminhar com você. Ele ama construir as coisas com você. Isso já muda tudo. Você consegue perceber como o nosso Deus é o próprio amor. Amém? E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Salmo 119 para a gente começar. Cadê meus tangedores? O que foi que aconteceu? Salmo 119, verso 11. A palavra do Senhor diz assim: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Primeiro versículo que eu queria que vocês guardassem nessa noite é esse. Quando o salmista fala, eu escondi a tua palavra. Em algumas versões diz assim, eu escondi a tua palavra. Eu guardei a tua palavra em meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Provavelmente, alguns estudos falam que
Esse salmo foi escrito depois do exílio na Babilônia. Então ele foi escrito depois também que o salmista cometeu pecado. Ele foi escrito provavelmente também depois de muita dor e saudade da presença de Deus. E há um peso muito grande nesse versículo. Há um peso de experiência. Há um peso também de alguém muito sedento por Deus. Há um peso de alguém que sabe que o único jeito de nós não nos afastarmos da gloriosa presença de Deus, o segredo é a palavra, o conhecimento de Deus. Amém? O conhecimento de Deus, as escrituras, os princípios dele, quem ele é, o próprio Deus é manifesto através da sua palavra. Quem ele é, o conhecer a Deus e honrar esse conhecimento, o conhecer a Deus e guardar isso no seu coração. Mas esse guardar se fala de um zelo, de um compromisso com isso que você está aprendendo, com isso que você recebeu, de uma maneira tão profunda, que o pecado não vai mais te tirar da presença de Deus. O conhecer a Deus, a sua palavra, quem ele é, os atributos de Deus, o caráter de Deus, de uma maneira tão profunda, que você não vai mais se preocupar com o pecado. A gente já falou muito aqui sobre Enoque. Nós, o pastor Joane também ama muito Enoque, a gente gosta de falar. Enoque andou tanto com Deus, ele conheceu tanto a Deus, que Deus tirou ele do mundo. Olha que coisa fascinante. Agora eu te pergunto se o mundo ou as circunstâncias da sua vida, se o pecado ou qualquer luta que você passa está te tirando da presença de Deus, o contrário de Enoque, é porque você ainda não conheceu a Deus como você pode e deve conhecê-lo. Amém? Porque o conhecer a Deus, o conhecer as Escrituras, o compromisso que você tem com os princípios dele, o guardar essa palavra no seu coração, te livra do mundo, te livra do pecado. Amém? E esse é o primeiro princípio que eu quero dizer para você. Você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer as Escrituras. Sabe, semana passada eu fiquei muito triste. Muito triste. Uma pessoa veio falar comigo, uma pessoa que eu cuido. Essa pessoa estava muito fria, estava muito distante, querendo desistir de tudo, sabe? E é uma pessoa que sabe das coisas. E no momento da conversa, essa pessoa falou assim: pastora, me indica um livro. Me indica um livro que eu estou fria, sabe? Eu estou precisando de algo novo. Me indica um livro. Algo para reacender. Eu falei: eu te indico a Bíblia. Eu não vou te indicar livro, coisíssima nenhuma. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ir para o seu quarto, se ajoelhar. Se Jesus não for suficiente para você, não é um livro, não é uma música, não é um vídeo, não é um pastor, não é uma conferência. Nada vai ser suficiente para você. Se Jesus, apenas Jesus, somente Jesus, não for suficiente para você, o que dirá mais um livrinho da moda? Uma pregaçãozinha da moda? Ou Jesus ou nada. Ou Jesus ou nada. Não é festas, não é entretenimento, não são moveres, não são conferências. Se Jesus não for suficiente para você no seu quarto, você vai experimentar um moverzinho, uma semana depois você volta a ser o lixo que você sempre foi. Se Jesus não for suficiente para você, nem é o Descende que vai te avivar. E não vai mesmo. Não vai. Desculpa, eu queria até parir lá. Eu queria estar no lugar de quem vai. Todo mundo sabe que eu queria parir lá. Inclusive, eu vou contar um segredo para vocês. Eu estou para parir. De verdade. Eu acho que não vai durar 2 semanas. Eu posso parir a qualquer hora, a qualquer momento. Mas
Todo mundo sabe que eu queria ir pro Descende, que eu queria parir. Mas eu vou falar uma coisa para você. Nem o Low Ingle, nem o Mike Bickle, nem ninguém lá da Bethel, ninguém de nenhuma igreja muito famosa que estiver lá, que colocar a mão sobre você, eles não vão te avivar. Laura, você não acredita em transferência? Acredito. Mas não é assim que você é avivado, não. Eu creio que vai ser muito bom. E eu estou muito feliz por todos vocês que vão. Eu estou muito feliz. E eu creio que vai ser algo incrível para o Brasil e para as nações. Mas não é lá que você vai ser avivado. Você vai para o Descende. Mas se Jesus aqui não for suficiente para você, você vai voltar, você vai continuar sendo o lixo que você sempre foi. Desculpa eu estar usando essa palavra, mas é porque eu e você, nós somos piores do que lixos. A nossa justiça própria é pior do que um trapo de imundícia. Sem Jesus nós não somos nada, sem Jesus nós não conseguimos ser felizes sem Jesus. Sem Jesus nós não conseguimos fazer nada de bom. Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus o lixo é pouco para nós. Eu me lembro que eu estava em alguma escola de adoração com o Luiz Hermínio, eu gosto muito do Luiz Hermínio, e ele estava falando que ele passou quase uma semana com a gente, nesse lugar, nessa chácara, e estava uma atmosfera incrível naquele lugar. E ele falou que quando chegou naquele lugar, ele se sentia um bebê na presença de Deus. Um bebê que chorava muito. Mas ao passar dos dias, ele começou a perceber que ele não era um bebê. Ele era o cocô que sujava o bebê. Mas aí passou mais um dia, ele percebeu que ele nem era o cocô que sujava o bebê. Ele era a mosca que pousava no cocô que sujava o bebê. Engraçado que quanto mais a gente se achega à presença de Deus, mais a gente descobre que a gente é um lixo. E eu não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Estão pregando tanta coisa por aí para você se sentir um semideus. Eu não vejo problema nenhum em ouvir o verdadeiro evangelho que é a cruz. O verdadeiro evangelho que me coloca diante da luz de Deus e eu vejo como eu sou pobre e pecadora. O verdadeiro evangelho que me faz ajoelhar e me sentir indigna diante de um Deus tão grande, santo e perfeito como Ele é. E ainda assim Ele nos ama. E isso é graça. Isso é evangelho. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas eu digo para vocês de todo o coração, se Jesus não for suficiente para vocês aqui, agora, no seu quarto, se esse livro não for tudo para vocês aqui, nenhum outro livro será. É bom ler, é bom estudar. Eu faço teologia com meu esposo, é muito bom. Mas não substitui a Bíblia. Amém? Nunca vai substituir. Nem mesmo aqueles caras que são os melhores teólogos, que fazem os melhores comentários. Inclusive a minha Bíblia, ela é simples. Eu tenho muitas Bíblias de comentário, já falei para vocês sobre vocês sempre terem várias Bíblias para vocês também estudarem. É muito bom ter Bíblias de estudo. Mas às vezes você fica refém do comentário de alguém, você fica refém do que Deus falou para alguém e você não escuta mais Deus. Você apenas reproduz o que Deus falou para uma outra pessoa. Sabe o que acontece? Você fica vazio. Na verdade, você não está lendo a palavra de Deus, você está lendo experiências de outras pessoas. Seja em Bíblias com muitos comentários, seja em livros. Eu quero te encorajar, eu quero te provocar a você mesmo, sem terceiros. Você e Jesus, Jesus e você. Que você tenha a sua própria experiência, que você escute Deus falar. Que você faça os seus próprios comentários. A palavra de Deus é tão profunda, tão infinita, que eu quero te dizer uma coisa.
O que Deus vai falar para você. Às vezes Ele falou para milhares de pessoas em toda a terra e você nem sabe. E às vezes Ele vai falar algo para você que ninguém ainda não sabe, que ninguém não ouviu. Mas somente aqueles que são os desbravadores, somente aqueles corajosos que cavam, eles conseguem acessar tesouros no céu. Eles conseguem acessar tesouros escondidos na palavra. E eu vou dizer para você, Ele ama brincar de esconde. Jesus é um paizão. Mas quem é pai e mãe aqui, quando brinca de esconde, não se esconde muito assim, difícil não. Se esconde fácil e de propósito, para que o filho o encontre. Jesus faz isso, amém? Ele se esconde fácil. Os tesouros que estão escondidos aqui são fáceis de ser encontrados. O que falta é fome, o que falta é sede, o que falta é gente com coragem. Gente com coragem de abrir mão das coisas passageiras desse mundo. Gente com coragem de abrir mão das redes sociais. Você já parou para pensar? Quanto tempo você já perdeu? Se você somar os minutos, as horas, os dias, as semanas que você está gastando com entretenimento, talvez você já perdeu um ano da sua vida. E você nem imagina. Meu Deus. Meses da sua vida diante de uma telinha, onde você podia estar produzindo, conhecendo a Deus, onde você podia estar mergulhando no conhecimento de Deus. E eu quero dizer para você, o primeiro segredo dessa noite é guarda a palavra dele no teu coração para você não pecar contra ele. Porque é a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, são esses princípios que vão te direcionar em cada escolha. Quando nós conhecemos os atributos de Deus, nós não caminhamos da mesma maneira, é impossível. Você não escolhe do mesmo jeito. Quando você conhece porque Ele é bom, quando você sabe porque Ele é amor, Ele é justiça, quando você sabe sobre a fidelidade de Deus, você não anda mais do mesmo jeito. O que está faltando na nossa geração é o conhecimento de Deus. Amém? Queria que vocês abrissem agora Provérbios 4, 23. A palavra do Senhor fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu lembro que da última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre iniquidade. Falei sobre o grande dia. Falei que o amor de quase todos se esfriariam. Vocês lembram disso? Mas não de todos, mas de quase todos. Por causa da iniquidade, por causa do pecado. Mas Jesus está nos falando, guarda o teu coração. Vocês sabem que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Sim ou não? E eu pergunto para vocês hoje, onde está o teu coração? Aliança Jovem, onde você colocou o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Onde está o seu coração? De verdade, onde está o seu coração? Vou falar outra coisa que eu fico muito triste também. A gente percebe onde está o nosso coração nessas coisas. A gente viaja muito, ministra muito. Todos os tipos de lugares, igrejas. Nós vamos em igrejas muito grandes, em igrejinhas muito pequenininhas. Eu já comi em restaurantes maravilhosos, fiquei em hotéis maravilhosos, mas eu também já fiquei em hotel que eu sentei e a cama caiu. Eu já fiquei em hotel que eu acho que os ladrões do quarto do lado iam pegar eu e os meninos da banda. A gente teve que sair meio fugido. Eu já comi em lugares muito refinados, mas também já comi aquela galinha caipira com as mãos. Quem gosta de galinha caipira aqui? Eu amo o Brasil, eu amo a igreja de Jesus, eu amo o corpo de Jesus. E a gente conhecer cada parte do corpo de Jesus é um privilégio, uma responsabilidade muito grande. E nós vamos em tantos lugares.
Eu vou falar uma coisa para vocês que eu fico muito triste. Quando nós vamos orar sobre as pessoas, muitas vezes o Senhor nos direciona a impor as mãos, a transferir algo, a compartilhar algo. E eu vejo que as pessoas choram. Elas choram, gente. Quando a gente fala palavras de conhecimento, de confirmação ou proféticas, palavras que, cara, Deus está me mostrando isso, você vai ser isso, tudo bem. Quem gosta de ouvir isso? É bom, né? Olha, Deus está me falando que você será um grande pregador, um cantor, um ministro, ou que você vai ganhar muito dinheiro. Quem que gosta de ouvir isso? Gente, gosto de ouvir, né? Que você vai ser um empresário, que você vai ganhar bilhões. Sabe, as pessoas, elas choram quando a gente fala isso. E aí você ora, declarando o que é de mais precioso, fome e sede. Declarando o conhecimento de Deus. E as pessoas ficam duras. É como se não tocasse no coração delas. Não toca no coração delas, não. Elas, amém, amém. Você está ali ministrando o que há de mais precioso, as pessoas duras. Mas aí, se o Espírito Santo te dá uma palavra de conhecimento, uma coisa pessoal da vida dela. Aí, não estou desprezando, viu, gente, palavra de conhecimento. Me entendam. Não estou desprezando palavra de confirmação, nem palavra profética. Mas é aí que a gente vê o coração. Quando que algo sobre mim é mais precioso do que Ele é. De quem Jesus é. Quando que o que vai acontecer na minha vida é mais importante do que eu amar Jesus. Quando que o meu futuro é mais importante do que eu ter fome e sede, ser intensa e constante em conhecer a Deus. Isso não é mais importante se eu vou ser uma pregadora, uma cantora, se eu vou ser médico ou não, se eu vou ganhar milhões ou se só vou ganhar um salário mínimo. Isso não é mais importante do que amar Jesus. Isso não é mais importante. Mas a gente percebe que as pessoas choram. Elas buscam uma palavra. Elas buscam os profetas, querendo palavras sobre elas, sobre quem elas serão. As pessoas querem ouvir dos homens como elas são maravilhosas. O Evangelho não é sobre mim. O Evangelho não é sobre você, é sobre quem Jesus é. Por isso, todo evangelho que está falando do homem aí por aí, joga no lixo. Não é evangelho. Toda mensagem bonitinha que fala, você é isso, você é aquilo. Cuidado. Joga no lixo. O evangelho é sobre Jesus. Não é sobre mim. Não é sobre você. Amém? É bom receber palavras. As palavras nos direcionam. Glória a Deus pelos profetas. Mas quando eu vejo pessoas que amam ouvir os profetas, é porque elas não escutam a Deus. Na minha vida, na vida do meu esposo, nós recebemos pouquíssimas palavras proféticas. Daquilo que a gente não sabe que ainda vai acontecer. Porque nós temos ouvido, tenho dois, Tenho dois ouvidos, tenho o meu íntimo, onde Deus fala. E antes de qualquer profeta vir falar, Deus já falou com a gente. Então a maioria das palavras que os profetas vêm nos falar são palavras de confirmação para a gente. Eu já ouvi Deus falar. Então, palavras proféticas são poucas. Porque o primeiro profeta que Deus vai falar vai ser comigo. Vai ser comigo. Deus está procurando pessoas para Ele falar face a face, como Ele falava com Moisés. A Bíblia diz, e eu fico com ciúmes também, Ele falava com Moisés como quem fala com um amigo. Você não fica desejoso? Você não fica nem curioso de saber? Ele falava face a face,
como quem fala com um amigo, com intimidade. Gente, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo. Ele está acessível. E só tem um jeito de você guardar esse amor, guardando a sua palavra, guardando o seu coração, protegendo você do pecado. E você vê que eu falei agora sobre, às vezes nós estarmos com as motivações erradas, de preferirmos mais saber quem eu serei do que quem Deus é. Eu não estou nem tocando muito no assunto de pecado, pecado disso, pecado daquilo, mas eu quero também te alertar que o pecado é um ladrão. O pecado é um ladrão. Ah, se o pecado só roubasse o teu tempo, atrasasse as promessas de Deus na tua vida. Ah, se o pecado ele só trouxesse a consequência de A, B, C ou D. Ah, se fosse só isso. Meu querido, a pior coisa que o pecado te rouba, sabe o que é? A presença de Deus. Você está preocupado com a consequência, com o atraso. Eu estou preocupada se você está morrendo sem a presença de Deus e nem percebeu. O pecado te esfria tanto, ele te distancia da presença de Deus e às vezes você nem percebe. Ele te torna uma pessoa apática, indiferente. Você entra num ambiente de glória, você não consegue sentir nada. Lembra de Davi quando estava chegando de volta para Jerusalém com a Arca da Aliança. E ele pulava e a glória de Deus manifesta estava dentro daquela arca. Eles dançavam, eles se regozijavam. Mas a esposa de Davi, Mical, estava lá vendo tudo. E ela não sentia nada. Ela desprezava a adoração de Davi. Ela desprezava a glória de Deus. Sabe, o pecado, ele faz isso com a gente. Ele nos torna indiferentes. Ele nos mata. A gente não consegue sentir a presença de Deus. Vocês estão me entendendo? Guarde seu coração. Guarde o amor que Deus colocou dentro de você. O amor dele por nós. Porque o nosso amor por ele é fruto do amor dele por nós. Porque ele nos amou primeiro. Guarde. Lute essa guerra, custe o que custar. Lute sobre o pecado. A palavra de Deus diz que na luta contra o pecado, nós não lutamos ainda o suficiente até derramar o próprio sangue. Isso é forte, né? É forte demais. Se o teu olho te faz pecar, tira o teu olho. É forte. Mas se você souber quem Jesus é, se você conhecê-lo, é capaz de você arrancar os seus olhos, suas mãos, por amor a Ele. Porque Ele é digno. Alguns dias atrás, uma pessoa muito querida para o meu esposo caiu em pecado. Essa pessoa nem é discípulo, cuidado do meu esposo. Mas essa pessoa caiu em pecado e tudo bem, vamos caminhar, vamos prosseguir. Mas na hora de ir embora, meu esposo entrou no carro. E ali eu vi uma das maiores manifestações de quem Deus é, através do meu esposo. Meu esposo começou a chorar. Mas chorar de um jeito tão forte, com tanta dor e com tanto amor por aquela pessoa, como eu nunca pensei. E eu fiquei assim, meu Deus. Se meu esposo está chorando assim, imagine o Senhor. Eu fiquei com muito temor quando eu vi aquela cena. E a pureza do choro do meu esposo, porque ele chorava falando assim. Ele chorava com tanta tristeza, porque é ruim pecar. Sim ou não, gente? É ruim quando a gente peca, vacila. Tem consequência? Tem. Às vezes você lutou, você se guardou a vida inteira. E é tão triste, né? Quando a gente cai em pecado, dói. Mas a coisa mais linda que eu via do meu esposo não era sobre o pecado. É que ele afirmava aquela pessoa enquanto ele chorava. Mas essa pessoa é isso, isso, isso. E eu fiquei assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse carro. Ele chorava e afirmava aquela pessoa com tanto zelo. E eu comecei a pensar, como Deus nos vê também quando nós pecamos. Eu sei que Deus chora. Eu sei que Jesus chora por mim e por você.
Mas eu sei que Ele também não te olha diferente porque você pecou. Você não deixa de ser filho dele porque você pecou. Vocês estão me entendendo? É capaz de Satanás chegar diante dele e te acusar por um pecado. É capaz de Jesus chorar sim, mas você não muda quem você é por causa do pecado. Vocês estão entendendo? É capaz de Jesus chorar e falar, mas ele é meu filho, ele é minha filha. E Jesus vai continuar lutando por você. Mas eu também quero te perguntar, e a sua parte nessa guerra? Como você vai se guardar? Como você vai guardar o seu coração e o seu amor? Você precisa lutar. E ninguém vai lutar por você. Essa guerra é sua. Amém? Você precisa fazer a sua parte. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13, vocês não precisam abrir, só se alguém quiser e também quiser anotar. Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Fala comigo, Deus é fiel. E não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá o livramento, de sorte que vocês vão poder suportar. Amém? Que maravilha! Fala comigo, Deus é fiel. Então não tem tentação, não tem pecado, não tem lutas, não tem dificuldades que vocês não possam enfrentar, suportar e vencer. Jovens, vocês são fortes porque vocês já venceram o maligno. Nós já vencemos o diabo, amém? Eu ouvi recentemente de outra pessoa que uma ovelha caiu e essa ovelha estava falando para essa pessoa: ah, mas é porque vocês não entendem as minhas lutas. Vocês não entendem os meus pecados, é diferente dos pecados de vocês. A pessoa falou para essa líder conversando comigo: é difícil confessar para vocês, porque eu não vejo vocês caindo em pecado. Que isso, gente? É difícil porque vocês têm lutas diferentes. As minhas lutas são mais pesadas, são mais difíceis. Tá difícil caminhar com quem, rapaz? Você tem que caminhar com Jesus, que é perfeito. Teu padrão tem que ser Jesus. Ah, porque eu me identifico com a minha líder, porque eu me identifico com o meu líder, porque ele é humano, sabe? Ele mostra a vulnerabilidade dele, então ele peca. E engraçado, a gente peca na mesma área. Misericórdia, gente. Misericórdia. Isso já aconteceu aqui. O meu padrão não são os meus pastores. Eles são referenciais para mim. O seu padrão não pode ser homens. Seu padrão é Jesus. Você tem que se comparar com Jesus. Se Ele é perfeito e santo, nós temos que ser. Como que o meu pecado é muito diferente? As minhas lutas, você não entende. Comigo é que eu sou mais fraca, é que o diabo vem comigo mais pesado. Que história? Vai contar essa história para boi dormir, rapaz. Olha o que a palavra está dizendo. Se vem a tentação, vem o escape. Você só peca se você quiser. É se você quiser, porque há um período, e todos vocês vão concordar comigo, vem a tentação. Mas há um tempo para a gente decidir se vai ou não. Sim ou não, gente? Existe um tempo, uma guerra dentro da gente, até o pecado ser consumado. Vocês sabem que tem um período de tempo, que aquela guerra fica dentro de você. E aí, vou ou não vou? Faço ou não faço? Digo sim ou digo não? E o Espírito Santo falando, não vai. Tu ainda escuta o Espírito Santo. Mas aí você decide pecar. Mas eu quero te dizer, vem a tentação, vem o escape. E se você guardou a palavra no coração, você vai vencer esse pecado, amém? Resista. 1, 2, 3, resista. Quantas vezes for necessário, até que esse pecado não domine mais sobre você. Até que esse pecado não tenha mais força. Peça ajuda. Não ande sozinho. Peça ajuda. Confesse suas tentações. Seja acompanhado, preste conta com alguém, não ande sozinho.
Por favor. Ah, mas eu estou cansada de falar sempre a mesma coisa. Você não entende, dá vergonha, pastora, chegar e falar toda vez a mesma coisa. Fala. Uma hora isso vai perder a força sobre você. Você vai vencer. Lembra disso, jovem, você já venceu o maligno. Amém? Não fique com vergonha de confessar tentações, e muito menos pecado. Mas não ande sozinho. Você precisa guardar o seu coração. Você precisa guardar o seu amor por Jesus com zelo. E eu estou dizendo para você, o pecado é um ladrão. Não brinque com o pecado. Você precisa lutar contra o pecado. Para que o seu amor por Jesus permaneça intenso. Para que o seu amor por Jesus permaneça quente. Amém? Vocês lembram de Adão? Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Adão conhecia ou não conhecia a Deus? Sim ou não? Conhecia. Ele conhecia a Deus. Ele também tinha intimidade com Deus. Eles caminhavam juntos. Mas eu pergunto para vocês, na hora da tentação, o que foi que aconteceu com Adão? Ele tinha um conhecimento. Ele tinha intimidade. O que foi que aconteceu com Adão? Ele trocou o conhecimento de Deus pela curiosidade? Foi isso? Ele ficou tão curioso para saber o gosto daquela fruta que ele trocou tudo que ele sabia de quem Deus era, do que ele já tinha experimentado de quem Deus era, para experimentar de uma fruta? Ou você acha que ele duvidou da bondade de Deus? Satanás com aquele argumento lá, será que ele não fez Adão duvidar da bondade de Deus? Que existia algo supremo, existia algo tão bom quanto Deus, que ele podia pular ali as etapas, os processos, pegar um atalho e provar algo tão bom e se tornar como Deus? Adão duvidou da bondade de Deus. Adão deixou de depender de Deus quando ele aceitou pecar. E eu queria que você refletisse sobre isso, porque muitas vezes quando nós escolhemos pecar, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos duvidando da bondade de Deus sobre nós. Nós estamos deixando de confiar que Deus é tão bom, que Ele é um Pai cuidadoso, Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos na hora certa, e que eu não preciso desse pecado agora. Nós acabamos duvidando de quem Deus é e pecamos porque o conhecimento que nós temos de Deus é pouco, é raso. Porque quando nós sabemos quem Ele é, que Ele é maravilhoso, que Ele é fiel, que Ele é imutável, que Deus é bom. Quando nós confiamos na bondade de Deus, o pecado não tem poder sobre nós. Mais uma vez eu digo, o conhecimento de Deus, o guardar a palavra de Deus, vai me proteger do pecado, do mundo, e vai guardar o meu amor. Naquele grande dia o Senhor vai olhar para você, e tudo que Ele quer ver é uma chama no seu coração. Jesus quer olhar para você no grande dia e perceber que o fogo do seu amor por Ele não se apagou. Não pelo pecado, nem pelas circunstâncias da vida. As muitas águas não apagaram o amor que Ele colocou dentro de você. O selo que Ele colocou dentro de você. Eu estou terminando a Aliança Jovem. O segredo que eu quero dar para vocês hoje. Eu falei já aqui que a graça é Jesus. E eu quero dizer para vocês. Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra viva? Jesus. Amém? Então, se eu estou falando o tempo todo, guarda essa palavra para não pecar contra Ele. Eu não estou falando para vocês guardarem uma ideologia. Eu não estou falando para vocês guardarem uma religião, um mandamento, uma doutrina de homens. Eu estou falando para vocês guardarem com zelo, com muito temor, Jesus Cristo dentro de vocês. Porque assim, vocês entendendo que Ele é a palavra, vocês serão fiéis a um homem
com muito mais facilidade do que uma ideologia. Se vocês conseguirem visualizar que Jesus Cristo é a palavra, o Evangelho vai se tornar palpável para vocês e vocês vão conseguir caminhar com Ele e ser fiel a um homem que está vivo. É muito mais possível do que ser fiel a uma ideologia. Vocês precisam guardar Jesus no coração de vocês. Ele é a palavra. Jesus Cristo é a palavra de Deus, a palavra viva. A nossa fidelidade não está numa religião. A nossa fidelidade não é para com doutrinas. Faça isso, não faça aquilo. A nossa fidelidade é para com o homem que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por você, que morreu por mim, que está vivo, e é a Ele que nós temos que ser fiéis. É a Ele que nós temos que lutar essa guerra de guardar o nosso amor, custe o que custar, de não nos esfriar, de não sermos nem frios e nem mornos, de sermos intensos e constantes até que Ele volte. Fica de pé no seu lugar.